Imagine a seguinte situação. Você está em frente ao seu computador, precisando escrever qualquer coisa que exija uma pesquisa densa, então você decide abrir a inteligência artificial. Em poucos segundos, ela te entrega um texto coerente, bem estruturado, com referências, conclusões e até o tom que você pediu. Você respira fundo, olha para a tela e surge a pergunta que vem tirado o sono de muitos profissionais. Se uma máquina consegue fazer isso tão rápido, qual é o meu lugar no mundo? Imagine esse mesmo impacto no ofício do historiador. Diante disso surge a pergunta central do nosso vídeo. É o fim dos historiadores? Se você está ansioso com o ChatGPT escrever ensaios ou com a manipulação de dados, respire fundo. Essa sensação de vertigem de que o chão está sumindo sob os pés dos historiadores é basicamente a nossa tradição. A gente tem essa mania de achar que a nossa crise é a pior de todas, mas se olharmos para a trajetória da disciplina, vemos que a história, como ciência, não sofre crises. Ela é feita de crises. 3 momentos principais foram decisivos nos últimos 200 anos, em que alguém levantou a mão e gritou: "É o fim da verdade", e em todas as vezes a história mudou radicalmente. Vamos ver como isso aconteceu antes de culparmos o computador. A primeira grande crise foi, ironicamente, o nascimento da própria história moderna. Estamos no século XIX. O mundo tinha acabado de ver a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas viraram a Europa de cabeça para baixo. Havia uma sensação de ruptura total com o passado. As tradições antigas não explicavam mais o presente. Foi nesse caos que surgiu o modelo alemão de ciência histórica com Leopold von Ranke. Antes disso, a história era quase literatura ou lição de moral. Ranke olhou para isso e disse: "Chega de inventar. Vamos aos arquivos." A crise aqui era um medo da subjetividade da fantasia. A resposta foi criar um método rígido, a crítica documental. A promessa era mostrar o passado como ele realmente aconteceu. O historiador se trancou num arquivo e prometeu ser neutro, apagando a si mesmo para deixar o documento falar. A história virou ciência para sobreviver à instabilidade política do século XIX. Todavia, indo para o século XX, o modelo de Ranke funcionou tão bem que criou um novo problema. Nós historicizamos tudo: religião, estado, moral. Descobrimos que tudo era fruto de um tempo e um lugar específico. E aí veio a Primeira Guerra Mundial e quebrou o otimismo europeu. Surge então a crise do historicismo, diagnosticada basicamente por Ernest Trost. O problema agora não era a falta de método, era o excesso de relatividade. Se tudo é histórico, se tudo muda, onde estão as verdades eternas? Onde estão os valores absolutos? Trost viu uma anarquia de valores. O medo aqui era o niilismo, diziam. Se a história mostra que tudo é relativo, então o historiador serve para quê? Ele não nos guia mais. Parecia novamente o fim da utilidade do historiador. Avançando para os anos de 60 e 70, o mundo está mudado de novo, e a história leva uma pancada teórica que dói até hoje: a virada linguística. O protagonista aqui é Hayden White. No seu livro Meta-História, ele cometeu a ousadia de dizer que o imperador estava nu. Ele argumentou que quando o historiador escreve, ele não apenas está relatando fatos, ele está criando uma narrativa poética. White disse que nós usamos tropos literários, metáforas, metonímia, ironia para dar sentido ao passado. Para muitos isso soou como uma ofensa mortal. O grito foi: a história virou ficção. A história perdeu a verdade. Foi a crise dos paradigmas. Se não podemos acessar o passado diretamente, apenas através da linguagem, o que sobra para a nossa ciência? Percebem o padrão? Em cada crise, o medo era que a história perdesse seu sentido ou sua verdade. Mas a disciplina sobreviveu a todas elas, se reinventando. Agora chegamos à 4ª crise. E ela não é sobre documentos, valores ou narrativas literárias. Ela é sobre o código. O que acontece quando nossa fonte não é mais o papel, mas um algoritmo que muda em tempo real. É hora de falarmos sobre como produzir história na era digital.
Vamos fazer um exercício de imaginação histórica. Pegue um historiador de 1920. O laboratório dele é o arquivo. O método, a leitura atenta, documento por documento. A ferramenta, o fichamento manual. Ele lida com a escassez. O que não está ali fisicamente não existe para a sua pesquisa. Agora olhe para você, ou para um pesquisador de 2025. Você não vai ao arquivo. O arquivo vem até você, ou melhor, ele é transformado. Nós saímos de uma cultura baseada na escrita e entramos em uma cultura baseada no código. Essa transição não é apenas uma troca de ferramentas, como trocar uma máquina de escrever por um computador. É uma mudança na própria natureza da realidade que estudamos. O documento físico tinha peso, cheiro e textura. O documento digital é uma sequência de bits, zeros e uns, processados por máquinas para aparecer um documento na sua tela. Isso nos leva ao conceito fundamental para entender essa era, o software. O teórico Lev Manovich nos diz que software se tornou um metamail. O que isso significa? Significa que o computador não apenas simula as mídias antigas, ele simula o papel no Word, a tela de pintura no Photoshop, mas ele adiciona superpoderes a elas. Uma foto analógica é apenas uma imagem. Uma foto digital é uma imagem, mas também é um banco de dados de pixels que podem ser alterados, copiados infinitamente e analisados por algoritmos. Para o historiador, isso muda tudo. A nossa fonte primária deixou de ser estática. Pense na hemeroteca digital brasileira. Antes você girava manivela de microfilme e lia jornal por jornal. Hoje, a digitalização somada ao OCR, reconhecimento óptico de caracteres, transformou a imagem do jornal em um texto pesquisável. O documento histórico virou um banco de dados. E se é um banco de dados, ele pode ser minerado. Aqui entramos na prática real. Diante de milhões de páginas digitalizadas, a leitura atenta não dá mais conta. Surge a necessidade do que chamamos de leitura distante, ou macroanálise. Em vez de ler 10 processos criminais, o historiador digital usa algoritmos para varrer 10.000 processos e encontrar padrões que o olho humano jamais veria. Estamos falando de técnicas como mineração de texto, encontrar frequências de palavras e conceitos ao longo do século, modelagem de tópicos, onde o computador agrupa documentos por temas sem que você precise ler todos eles antes, análise de redes, mapear quem se correspondia com quem e milhares de cartas trocadas. A pesquisa histórica, que era artesanal e solitária, passa a exigir uma cyberinfraestrutura e muitas vezes o trabalho colaborativo com programador e cientista de dados. Mas aqui está a armadilha. Lembra da crise? Quando você faz uma busca no Google ou na hemeroteca digital, você recebe uma lista de resultados. Mas você sabe por que aquele documento apareceu em primeiro lugar e não em 10º? Nós passamos a depender de caixas pretas. A nossa relação com o passado agora é mediada por interfaces e algoritmos que têm suas próprias visões, suas próprias regras de seleção e exclusões, seus vieses, muitas vezes invisíveis para nós. Se a cultura é produzida por software, o software não é neutro. Ele molda o que é possível dizer e o que é possível lembrar. O arquivo digital não é apenas um depósito, ele é um agente ativo que decide o que é relevante. O historiador de 2025 tem superpoderes sim, mas ele corre o risco de ser pilotado pela própria ferramenta se não entender como ela funciona. A pergunta que fica para o próximo bloco é: diante dessa automação do conhecimento, será que nós, historiadores humanos, ainda somos necessários ou seremos substituídos por robôs que escrevem a história melhor do que nós? Até agora, falamos de digitalização e automação. Digitalizar é transformar papel em pixel. Automação é usar software para contar quantas vezes a palavra revolução aparece em 1000 livros. Isso é útil. Isso é ferramenta. Mas nós cruzamos uma linha. Entramos na era da inteligência artificial generativa. E aqui, uma coisa muda de figura. A IA não é apenas uma ferramenta que você usa. Ela é um agente que interpreta e cria. Para entender o risco, vamos fazer uma experiência mental. Imagine que um historiador cansado pede a uma IA para analisar um conjunto de cartas do século XIX e preencher as lacunas de um texto ilegível. A IA, treinada em bilhões de textos, reconstrói a carta com perfeição. O estilo é impecável, o vocabulário é de época, parece mágica, mas há um problema. A IA não encontrou a verdade histórica. Ela calculou estatisticamente qual palavra provavelmente viria depois da outra. Ela criou uma ficção plausível. Ela alucinou o passado. Isso nos leva ao coração do problema, a opacidade algorítmica.
Quando usamos métodos tradicionais, sabemos como chegar a uma conclusão. Se eu afirmo algo, cito a fonte. Mas quando uma IA nos dá uma resposta ou resume um arquivo, ela opera dentro de uma caixa preta. Nós não sabemos exatamente como ela chegou àquela conclusão. Não sabemos quais vieses estavam nos dados de treinamento dela. Se o historiador usa IA sem crítica, ele terceiriza a interpretação. Ele deixa de ser o analista e passa a ser apenas o revisor de uma máquina que não tem compromisso com a verdade, apenas com a possibilidade estatística. E não é só alucinar fatos. É sobre o apagamento da diferença. As IAs são treinadas em grandes volumes de dados, o que significa que elas tendem ao padrão, à média. Se pedimos para uma IA imaginar um camponês medieval, ela vai nos dar o estereótipo mais comum encontrado em seu banco de dados. Ela tende a apagar as exceções, as anomalias, as vozes dissonantes, justamente aquilo que o historiador busca. No contexto da História Mais Que Humana, Rodrigo Bonaldo nos alerta a isso. A computação necessária tende a repetir padrões do passado como se fossem destinos inevitáveis. A IA pode reforçar preconceitos e hierarquias simplesmente porque eles são estatisticamente dominantes nos dados que ela consumiu. Então a IA é uma ameaça? Sim, se tratarmos como um oráculo, mas ela pode ser algo a mais. Se soubermos abrir a caixa preta, se entendermos como ela pensa, podemos usá-la para ver padrões que humanos jamais viriam. A questão final não é se a tecnologia vai nos substituir, se termos coragem ética e política de domar essa tecnologia para uma história mais justa. Durante séculos, a operação do historiador foi baseada numa tecnologia específica, a escrita alfabética. Nós líamos o mundo através de letras. Acreditávamos que se lêssemos com atenção suficiente, alcançaríamos a intenção do autor. Mas agora nós não lemos apenas mais letras. Nós lemos através de códigos. E o código não é apenas uma outra língua. Ela é uma entidade dinâmica. Um livro, na estante, é estático. Um arquivo digital ou uma IA é um processo em execução constante. A pergunta que a teoria da história nos faz agora é brutal. A hermenêutica clássica, a arte de interpretação que aprendemos com Drosven, Dilthey e Gadamer, ainda funciona quando o nosso interlocutor não é humano? Pense em Hans Georg Gadamer. Ele nos ensinou que a compreensão histórica é uma fusão dos horizontes. O horizonte do historiador encontra o horizonte do passado, e nesse encontro surge o sentido. É um diálogo. Mas como você dialoga com o algoritmo? Como explica Murilo Gonçalves em sua tese, a hermenêutica tradicional pressupõe uma consciência humana do outro lado. Mas a inteligência artificial não tem consciência. Ela tem estatística. Ela não tem intenção. Ela tem função. Se a história agora é mediada por algoritmos, a fusão de horizontes foi substituída pelo processamento de dados. Isso nos obriga a criar algo novo, uma hermenêutica digital. Aqui entra um pensador fundamental para entendermos essa crise, Friedrich Kittler. Ele disse uma frase que assombra a humanidade: as mídias determinam a nossa situação. Kittler argumentava que não somos nós que usamos a ferramenta livremente. As ferramentas, os sistemas de inscrição determinam o que pode ser dito, o que pode ser pensado e o que pode ser lembrado. No mundo analógico, a caneta e o papel limitavam e formatavam o nosso pensamento de um jeito. No mundo digital, o software não é apenas uma ferramenta neutra que usamos para escrever história. O software é a condição de possibilidade da história hoje. Se o algoritmo do Google não indexa, o documento não existe. Se a IA não processa, o padrão não é visto. A tecnologia deixou de ser um auxiliar da história para se tornar a estrutura onde isso acontece. E aqui está o maior perigo apontado por pesquisadores como Murilo Gonçalves e Lev Manovich. Nós, historiadores, somos seduzidos pela interface. A interface é feita para ser fácil. Ela nos dá a ilusão de controle. Mas a verdadeira história digital não acontece na tela. Ela acontece no código. Uma hermenêutica digital precisa ir além da tela. Ela precisa questionar: quem programou esse algoritmo? Quais dados foram usados para treinar essa IA? O que foi excluído para que esse resultado aparecesse? Se não fizermos essa pergunta, não estaremos fazendo história. Estaremos apenas consumindo o passado, processado por uma máquina opaca. Para não sermos usuários passivos da história, precisamos entender a ontologia digital. Não basta ler o texto, é preciso ler o sistema que produziu o texto.
Voltamos à pergunta que abriu esse vídeo. Diante da automação dos algoritmos e da inteligência artificial, é o fim dos historiadores? A resposta curta é não. Mas a resposta longa é mais difícil de engolir. É o fim de um certo tipo de historiador. Aquele profissional isolado que via o arquivo como um depósito neutro e a escrita como um ato solitário. Esse está de fato em extinção. O que estamos vendo é o nascimento de um novo perfil. A história digital não é apenas sobre usar computadores para fazer o que sempre fizemos mais rápido. Uma mudança epistemológica e metodológica. O digital transforma a própria natureza do conhecimento histórico, exigindo que o historiador deixe de ser apenas um narrador do passado para se tornar um mediador crítico de dados. O maior perigo que enfrentamos não é a IA roubar nossos empregos. É o determinismo tecnológico. A crença ingênua de que a tecnologia é neutra ou mágica. Como alerta Eric Brasil, quando usamos uma ferramenta de busca ou um arquivo digital sem entender como ele foi construído, estamos confiando cegamente em uma caixa preta. Se você não sabe como o algoritmo de hemeroteca digital brasileira seleciona o que te mostra, sua pesquisa já nasce enviesada. O novo ofício do historiador exige do que chamamos de alfabetização algorítmica. Não precisamos todos virar programadores, mas precisamos entender a lógica da programação para não sermos manipulados por ela, para ler a plataforma com o mesmo rigor crítico com que líamos um documento medieval. Então, o que faz esse historiador do século XXI? Ele expande sua atuação para áreas que antes pareciam ficção científica. Primeiro, a curadoria de dados. Anita Lucchesi nos lembra que na era da abundância de informações, o historiador atua com um filtro de qualidade, organizando o caos digital para torná-lo inteligível ao público. Segundo, análise de simulações. A história hoje é consumida e vivida através de videogames e culturas digitais. O historiador precisa entender como o passado é simulado pelas mídias, pois é lá que a cultura histórica está sendo formada por milhões de pessoas. Terceiro, a investigação automatizada. Precisamos usar ferramentas de raspagem de dados e programações para encontrar padrões que o olho humano sozinho jamais veria, transformando a web em um arquivo histórico vivo. Nunca fomos tão úteis em um mundo inundado por fake news, negacionismo e alucinações de inteligência artificial. A sociedade precisa desesperadamente de profissionais treinados para distinguir o fato da ficção, o documento do dado corrompido. A tecnologia nos dá o poder de processar milhões de documentos, mas não nos dá a ética, ela não nos dá a empatia, não nos dá o sentido político. Isso é tarefa nossa. A história digital não é sobre deixar máquinas contarem a história por nós, é sobre domar máquinas para que possamos contar histórias mais verdadeiras, mais complexas e mais humanas. Esse não é o fim, é apenas o começo da nossa atualização. Chegamos ao final dessa jornada e a conclusão é clara. Não estamos vivendo o fim dos historiadores, estamos vivendo o fim da inocência histórica. A IA não substituirá o historiador, ela substituirá o processamento braçal de dados, mas ela exige em troca um novo tipo de historiador. A história continua com novos códigos. Obrigado por assistir mais esse vídeo. As referências estarão todas no primeiro comentário fixado. E lembre-se, nunca fomos tão úteis. O mundo digital é caótico e opaco. Ele precisa das perguntas certas. E para fazer as perguntas certas, é preciso ter muito tato com a história.